Voltamos. Voltemos, né? Então tá. Então agora eu vou colocar aqui para vocês. Espera aí só um minutinho que eu tenho que abrir a matéria aqui. Gente, então, como eu tinha falado com vocês já, essa é a nossa última matéria dessa disciplina, né? De acordo com o nosso cronograma. Antes que eu durma, pelo amor de Deus. Ô, Simone, dorme não, minha filha. De acordo com o nosso cronograma, gente, essa é a nossa última matéria, mas ela é uma das mais importantes. Por quê? Essa matéria, vocês vão ver, vocês vão lidar com isso em toda a carreira de vocês enquanto profissionais da saúde, tá? Então, nós vamos falar sobre as anotações de enfermagem, tá? Eu vou passar para vocês hoje o que é a anotação de enfermagem. Só que assim, eu fiz esse textinho que eu fiz aí, na verdade, foi eu que montei. Eu montei como se fosse um checklist do que tem que ter nas anotações de enfermagem. Eu já ensinei para vocês, inclusive, vocês têm que fazer no exercício o estudo de caso, né? Já aqui nessa matéria, hoje nós vamos aprender a fazer as anotações de enfermagem, ou seja, os tipos de evoluções. Então, a gente vai ter evolução para uma admissão, de um setor para o outro, admissão de quando você está chegando, né, pegando plantão e o paciente já está lá, tá? Ou então, quando você está no plantão e o paciente chega, né? Então, nós temos vários tipos de anotações. E o que eu sempre já falo com vocês é que a gente não pode ter preguiça de escrever. Porque qualquer intercorrência, qualquer problema, nós temos que anotar, porque isso é respaldo para a gente, tá? Então, o que é uma anotação de enfermagem? A anotação de enfermagem é um registro de informações relativas ao paciente, organizado cronologicamente, de modo a reproduzir a ordem de acontecimento dos fatos. Ou seja, desde a hora que o paciente chegou até a hora que ele receber a alta, quando a gente pegar o prontuário do paciente, tem que estar tudo lá. Cronologicamente quer dizer do tempo e com o horário certinho. Não adianta eu colocar lá, realizado um banho de aspersão, 10 horas. Aí, logo depois das 10 horas, eu coloco lá, 7 horas da manhã, ele foi admitido no setor. Não, tá errado, que a gente tem que seguir a ordem cronológica, tá? Certinho. Então, por isso que é importante você fazer o procedimento, você já anotar no prontuário do paciente, para depois você não ter erro e não ter o risco de deixar de colocar informação e nem de colocar informação de forma errada, tá? Fora da ordem. Ela permite também identificar a evolução do paciente, detectar alterações, acompanhar a assistência prestada e avaliar os cuidados prescritos. Ou seja, quando a gente faz a anotação, né, de tudo que a gente está fazendo com o paciente, a gente está vendo qual que é o quadro do paciente, de acordo com aquelas medicações que estão prescritas, se ele está evoluindo de uma forma positiva ou negativa, se está havendo bons resultados, se ele está sendo bem monitorado, se ele está sendo bem avaliado, tá? Se teve alguma alteração no quadro inicial dele, se a medicação fez um efeito positivo ou não, se os cuidados que ele está tendo com a enfermagem ou de qualquer outro profissional, né, que seja uma fisioterapia, se está fazendo um efeito, né, se está sendo bom, se está sendo eficiente, se está sendo eficaz ou não. Então, tudo isso as anotações nos permitem avaliar. Com ela também, é possível comparar a resposta do paciente ao cuidado prestado, fundamental para o desenvolvimento da assistência da enfermagem, que é a SAI, o que assegura a continuidade de assistência. Ou seja, quando a gente faz uma anotação adequada, a gente consegue avaliar, então, se
todo cuidado, principalmente da enfermagem, está sendo eficaz. Porque se está sendo eficaz, então essa assistência da enfermagem, ela está sendo positiva. Senão, a gente vai ter que mudar a forma do cuidado. Ou seja, por exemplo, um paciente que ele toma um banho de aspersão, né, que é o banho de chuveiro. Está sendo bom para ele? Ah, não, ele está ficando muito cansado. Então, a gente vai mudar esse cuidado da enfermagem. Esse paciente ele vai passar a tomar um banho de aspersão, mas na cadeira. Se antes ele tomava em pé, ele ficava muito cansado, então vai tomar na cadeira. Ele continua cansado? Então, agora ele vai tomar um banho de leito, tá? Então, o estudo serve para a gente avaliar como que está sendo, se está sendo eficaz, se está sendo produtivo, se está tendo melhora para esse paciente ou não. Para realizar, então, uma boa evolução, é necessário algumas informações. Portanto, segue, então, o roteiro, então, esse roteiro que eu montei, tá, gente? Bom, então, número 1. Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional, com o número do COREN, conforme consta nas resoluções do COFEM, né, Resolução 91 de 2009 e 448 de 2013. Então, a resolução do COREN as resoluções do COFEN são essas duas resoluções que estão no artigo 6º, no final de cada registro. Então, ou seja, em cada registro, se você colocar uma linha lá na evolução do paciente, colocar assim, admitido paciente consciente, você tem que colocar sua assinatura e você tem que colocar o seu COREN. É obrigatório o carimbo? Não. É facultativo, desde que você coloque o número do COREN, tá? Então, por exemplo, se eu não tô com o meu carimbo aqui, mas eu sei o número do meu COREN, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu nome completo e o número do COREN embaixo, tá? Não é necessário o carimbo, mas é necessário a assinatura e o número do COREN, tá bom? Gente, estou indo muito rápido, tá dando para entender? Gente, responda aqui, por favor. Beleza. É, Então, outra coisa também, gente, que é interessante é que o ideal é que a gente faça isso em uma folha. Então, ou seja, por exemplo, se naquela folha toda somente eu estou evoluindo o paciente, ou seja, durante o dia todo somente eu estou evoluindo aquele paciente, então eu posso simplesmente no final de cada observação que eu colocar, cada coisa que eu evoluir, eu vou colocar só a minha assinatura e no final da folha eu posso colocar a minha assinatura e o carimbo ou minha assinatura e o número do Corém, tá? Eu não preciso para cada linha colocar o nome e o Corém inteiro, o nome e o carimbo, entenderam? Mas que esteja pelo menos em um em uma parte da folha, tá? Porque também senão vai ficar aquela folha toda cheia, tá, gente? Ô, gente, sem querer eu desliguei aqui que eu precisei, tá? Desculpa. É, Então, gente, ó, o que que a gente tem que observar e anotar quando o paciente chega? A procedência do paciente. Então, se ele veio de casa, se ele veio transferido de outra instituição ou de algum setor intra-hospitalar, ou seja, você está no pronto-socorro, você está na enfermaria e você está recebendo um paciente que está vindo do pronto-socorro. Então, você tem que colocar na sua admissão que ele está vindo, paciente admitido, vindo do pronto-socorro da unidade, ou que seja pronto-socorro de outro local, aí você coloca pronto-socorro do hospital tal. Não é importante, isso é fundamental que a gente coloque qual que é a procedência do paciente, tá? Acompanhante, se tem, se não tem, tá? E também quem que é esse acompanhante? Por exemplo, é uma mãe que está acompanhando a filha, então, sem colocar acompanhado pela mãe, acompanhado pela filha, acompanhado pelo marido,
tá? Condições de locomoção. Esse paciente está como? Ele está deambulando? Ele está deambulando com auxílio? Ele está com cadeira de roda? Ele está com maca? Ele não anda? As anotações gerais que a gente tem que anotar. Professor, Oi. nessa ficha, já vem perguntando isso tudo ou a gente que tem que escrever procedência do hospital? Não, isso aqui é Condições de uma locomoção? evolução. Aí, nessa evolução, é você que vai colocar você que vai colocar as anotações. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, para ficar mais claro, tá? Tá, joia. Tá. Só para vocês entenderem melhor. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. O que a gente tem que observar? Gente, aqui é muita coisa, mas isso aqui eu coloquei para vocês um checklist, tá? Então aqui vocês podem, depois vai ficar uma coisa assim vai ficar muito mais fácil para vocês com o tempo, quando vocês estiverem fazendo todos os dias, tá? Para vocês lembrarem do que tem que ter, o que não tem. Aqui eu fiz um checklist do básico de tudo que tem que ter. Claro que às vezes a gente esquece uma coisa ou outra, tem problema? Não, mas o ideal é que tenha todas as informações, tá? Não precisa ficar também assim preocupado, eu não vou lembrar disso tudo. Pelo menos para os exercícios, principalmente vocês podem ir acompanhando pelo checklist e colocando as informações, tá bom? A gente então tem que colocar também, falar sobre o nível de consciência do paciente, né? Aquele nível de escala de coma de Glasgow que eu já falei com vocês, não já? Eu falei com vocês? Eu nem lembro, eu acho que eu falei, não falei? Que é o nível de consciência que a gente avalia a resposta motora, a resposta verbal. Então, isso aqui, sim, eu já vou colocar lá no AVA daqui a pouquinho para vocês. Então, ótimo, já falei para vocês. Beleza. Então, a gente tem que avaliar, né? A gente tem que observar no paciente e anotar. O nível de consciência desse paciente, então se ele está consciente, se ele está inconsciente, se ele está um pouco confuso, desorientado, tá? Humor e atitude dele. Ele é um paciente que está mal-humorado, ele está tranquilo, não está? Ô, gente, só um instante, por favor, me desculpem, só mais um instante. Ô, gente, mil desculpas, tá? Não vou parar mais, prometo. Então, a gente tem que avaliar se esse paciente ele está mal-humorado, se ele tá tendo atitude. Quando a gente fala atitude, quando eu refiro a atitude, eu quero dizer se ele está sendo agressivo ou não. Higiene pessoal desse paciente. Ele é um paciente bem higienizado, ou ele é um pouco desleixado com a higiene, ele fica fétido. É importante também a gente salientar, gente, que a nossa higiene também, enquanto profissionais da saúde, ela tem que estar 100%, tá? A gente não pode se apresentar para um paciente com a roupa suja, com a roupa amarrotada, um pouco amarelada, com mau cheiro nosso também, porque nós somos humanos, se a gente não se cuidar, a gente fica com mau cheiro mesmo. Então, desodorante, essas coisas. Claro, gente, que a gente não tem que chegar perfumado nem nada. A gente tem simplesmente que estar básico, ou seja, limpo, mas sem exagero, tá? E também sem excesso, tanto para mais quanto para menos, ou seja, nem sujo e nem também excesso demais com cheiro demais, tá bom?
Então, se ele chegar fétido, a gente também tem que A colocar. gente tem que colocar na prescrição, na sua evolução, paciente com mau cheiro, paciente com odor, com mau hálito, por exemplo. Por quê? Gente, dependendo do hálito da pessoa, Pode ser um vocês problema, né? ainda, Da estômago. vocês ainda vão aprender esses tipos de coisa, mas, por exemplo, um paciente diabético, geralmente ele tem o hálito cético. O que que é isso? É um hálito parecendo de álcool. Mas na verdade é por causa que a glicose dele está muito alta. Então, quando ele apresenta esse hálito cetílico, hálito cético, a gente pode avaliar, a gente já pode verificar que quando a gente olhar a glicose dele vai estar alta, tá? Então, isso também é uma forma de definição. Então, tudo a gente tem que anotar, sim, tem que avaliar, tá bom? Estado nutricional. Então, você vai colocar se essa pessoa ela está desidratada, se não está, se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso. Isso também é importante a gente colocar. Coloração da pele. Você não tem que colocar assim, é negro, é pardo. Não é isso. Se tem, se a pele está amarelada, se está arroxeada, né? Então, a gente vai colocar cianose ou cianótico, tá? Se apresenta algum tipo de, de inconformidade. Dispositivos em uso. Então, a gente tem que colocar se o paciente tem algum tipo de gelco, se ele tem algum tipo de sonda, algum curativo. Então, a gente tem que colocar onde que está esse gelco, por exemplo. O gelco é aquelas agulhinhas que a gente usa para puncionar o paciente, certo? E fica lá no sorim. Aí, por exemplo, eu usei o gelco 20 no paciente. Tá lá no membro superior direito. Então, você tem que colocar lá na sua evolução. Gelco 20, número 20, em membro superior direito, em soroterapia, com infusão de medicamento. Então, tudo a gente tem que anotar. É tudo detalhado. Aí, quando a gente vê assim, a gente pensa, nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta. Mas, gente, a gente consegue fazer tudo assim, de uma forma até bem rápida, tá? Queixas do paciente. Então, a gente tem que anotar tudo. Se esse paciente ele está falando que ele está com alguma dor, se a família falou alguma coisa que ele não relatou, ou algum responsável, por exemplo, esse paciente está inconsciente. Aí o acompanhante chega e fala que ele caiu e bateu a cabeça. Então, o que você tem que fazer? Qual que vai ser a conduta médica, por exemplo? Vai fazer um exame, uma tomografia, ou vai fazer uma ressonância, ou uma radiografia do crânio, tá? Para avaliar, para ver se teve algum trauma, alguma coisa assim. As anotações também, que a gente tem que efetuar, a gente tem que orientar para o paciente, para o familiar, então a gente tem que anotar tudo, né, também. Se você falou, por exemplo, o paciente amanhã, ele tem um exame de sangue que está lá agendado para 10 horas. Ele tem que fazer jejum, então você foi lá e orientou, ó, a partir de meia-noite, ele não pode comer mais. O hospital, lá na cozinha, eles já estão sabendo, eles não vão mandar nada, que já sai a listinha das dietas para eles. Mas o acompanhante pode ir ali comprar algum leite, comprar um suco, um salgado, alguma coisa e levar para esse paciente. Se você anotou que você avisou, aí, por exemplo, eu fui lá e avisei para o paciente e para a esposa dele que ele precisa ficar de jejum. Eles estão cientes, então vou colocar lá na minha evolução. É, reali realizado o comunicado do jejum após as 0 horas, feito para o paciente, para o acompanhante, para a esposa. Aí por quê? Porque se ele comer alguma coisa, na hora do exame não der para fazer, aí eles vão falar assim: ah, mas não me falou nada, eu não estava sabendo de nada. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai lá na evolução do que o técnico, o enfermeiro, o auxiliar fez, para a gente ver se realmente ele não comunicou nada. Se não tiver nada, ele pode até ter comunicado, mas se ele não evoluiu nada, então fica a palavra de um contra o outro, ele não tem respaldo nenhum. Tá? Então, por isso que é importante a gente anotar tudo. Dados do exame físico, né? Então, se quando o médico, por exemplo, na palpação, quando a gente, por exemplo, foi fazer um exame físico, na anamnese, aí na palpação, por exemplo, só de encostar aqui no tórax do paciente ele sente dor, aí você coloca dor, a palpação. Então, se tiver qualquer probleminha, a gente tem que anotar. Os cuidados realizados, todos a gente tem que anotar.
as intercorrências, por exemplo, o paciente, após o banho de aspersão em pé, o paciente apresentou um quadro de fadiga, um mal-estar. Aí a gente tem que colocar tudo, tá? Qual foi a intercorrência, porque até mesmo de um acesso que perdeu, às vezes, a gente não vê que às vezes o acesso começa a infiltrar, vocês já viram, gente? Começa inchando. Aí esse tipo de intercorrência também a gente tem que anotar, tá? A gente tem que falar, tem que colocar lá no nosso prontuário. Efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado, ou seja, assim que você fez o cuidado, por exemplo, fui lá, mediquei, fiz todas as medicações das 8 da manhã, então eu vou lá e já vou evoluir. Por quê? Para evitar que a gente se perca, depois a gente esquece de anotar alguma coisa que era importante, tá? Não deve, então, conter rasuras, nem entrelinhas, nem linhas em brancos ou espaços. Isso aqui eu vou mostrar para vocês ali quando eu mostrar o exemplo para ficar mais fácil. A letra deve ser legível, completa, clara, objetiva e cronológica. Ou seja, não adianta eu colocar lá, quando eu coloco completa, é porque às vezes a gente tem mania de fazer, por exemplo, vai escrever também, aí a gente vai e escreve igual como a gente vai escrever no WhatsApp, a gente escreve assim, ó. Também. E aí, isso aqui na evolução a gente não pode fazer de forma alguma, tá? A gente não pode diminuir a palavra. Tem que escrever ela completa, então a gente tem que escrever também, dessa forma, tá bom? Aí tem que ser claro e objetivo, por quê? Quem pegar o seu prontuário, quem pegar a sua anotação de enfermagem, tem que entender o que você estava vendo naquele momento. Pode não ser o cuidador do paciente, pode não ser o técnico responsável, mas ele tem que entender, olha, ele está com acesso lá, infundiu o acesso, perdeu o acesso, aí ele pegou outro, mas o paciente ele é muito queixoso. Então tá, então a gente já está sabendo. Então tem que ficar tudo de forma clara, o que está acontecendo, como que foi com o paciente, tá? Não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido. Por quê? Porque toda evolução é um documento, gente. Como documento, a gente não pode ter rasura. Por quê? Se por alguma eventualidade acontecer de ter um processo, ou o paciente precisa, ou a família precisar do prontuário para alguma coisa, eles podem solicitar esse prontuário e isso ir a juiz, tá? Mas se tiver alguma rasura, aquele documento perde a validade, tá? E você perde todo o respaldo de tudo que você anotou, entenderam? Então, o que é indicado quando você está lá escrevendo na prescrição, que a gente tem que escrever a caneta? Geralmente, quando você trabalha de dia, você escreve de preto ou de azul, e à noite você escreve de vermelho, né? Então, quem é o plantonista de 7 às 19 da noite vai usar a caneta azul ou preta, e os plantonistas de 19 horas às 7 da manhã vão usar a caneta vermelha. Então, por exemplo, eu escrevi errado, eu tinha que escrever que ele estava desorientado, eu coloquei orientado, aí eu não vou lá e vou rasurar em cima, não. O que eu vou colocar? Por exemplo, eu coloquei assim, ó, desorientado, e era para colocar orientado. Aí eu vou colocar vírgula, digo, orientado. Entenderam? Então, por exemplo, se eu coloquei uma palavra errada, eu não vou rasurar, eu não vou lá colocar, eu não vou lá rabiscar, eu não vou passar, daqui a pouco não me pega mais, eu não vou passar corretivo, eu simplesmente vou colocar um digo e orientado. Claro, gente, que também vocês não vão ficar fazendo isso na prescrição toda, né? Mas uma hora ou outra, quando precisar, a gente tem essa alternativa, que isso não invalida o documento, tá? Conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles ou já padronizados, os já padronizados de rotina e específicos. Ou seja, então, tem os horários já pré-determinados já de cada coisa. Então, por exemplo, 8 horas da manhã é o café da manhã, meio-dia é o almoço. Então, a gente tem que colocar esses horários já pré-determinados, fora tudo que acontece
nos outros intervalos. Então, por exemplo, 8 horas da manhã, em todas as evoluções de todos os pacientes tem que estar lá, se ele recebeu dieta da manhã ou não. Se o paciente está de jejum, você tem que colocar lá 8 horas da manhã. Paciente não recebeu a dieta por motivo de jejum, para exames, para realização de exames, que será efetuado a tantas horas. Então, tudo a gente tem que anotar. E durante esse intervalo que não tem os padrões determinados, aí, por exemplo, se esse paciente tomou um banho, se esse paciente fez uma medicação, ou ele precisou fazer um exame, complementar alguma coisa, a gente tem que ir lá e tem que anotar também. Então, tudo tem que ficar de forma adequada e cronologicamente escrito no prontuário, tá? Na evolução. Devem ser registrados após o cuidado prestado, orientação fornecida, informação obtida, também nós já falamos. Constar as respostas do paciente, eu pulei essa parte aqui, ó. As respostas do paciente diante dos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. Porque todo cuidado prestado pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem, quem vai te falar como que tem que fazer, o que tem que fazer, vai ser o enfermeiro, tá? Então, isso não é uma prescrição médica, é uma prescrição de enfermagem. Por isso, a gente usa o SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Por quê? Você vai anotar, por exemplo, o paciente está com uma ferida na região sacral, né, que é aqui acima do bumbum um pouquinho. Esse paciente, ele é acamado, ele tá apresentando uma ferida. Na hora do banho, vocês sempre vão chamar o enfermeiro que está responsável pelo setor. E essa enfermeira, ela vai avaliar aquela ferida e ela vai orientar quais são os cuidados, como que vai ser. Qual que é o tipo de cobertura que vai usar, quem que vai fazer, como que vai fazer, de qual que é o prazo para a troca do curativo, como que vai ser esse curativo. E aí, então, todos esses cuidados, a gente vai avaliar. Você fez, por exemplo, a enfermeira mandou você usar sulfadiazina de prata naquela ferida. Então, você vai lá e vai anotar. Realizado troca de curativo, realizada higienização e limpeza da ferida. Aí você vai falar como que a ferida estava, por exemplo, estava com os sinais, estava apresentando bordas vermelhas, bordas amareladas. Isso aí não vou nem entrar muito nesse critério, não, porque vocês ainda vão aprender sobre isso. Aí vocês vão colocar lá, por exemplo, orientado pela enfermeira tal a realizar a sulfadiazina de prata. Aí, daqui uns 2 dias, ou no próximo plantão, já vai ter uma diferença. Após 2 dias em uso de sulfadiazina, apresenta melhora no tecido da ferida, com tecido de granulação, que é aquele tecido quando está ficando vermelhinho, que está ficando bom, já que já vai começar a pele a ficar mais firme de novo. Ou então, se está tendo pior. Então, tudo a gente tem que anotar, tá? Devem priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma. Ou seja, o tamanho de uma ferida a gente tem que saber? Tem. Por quê? Inclusive, nos hospitais, a gente tem algumas réguas de feridas que a gente tem que avaliar. Porque a gente tem que avaliar no início e durante o tratamento para ver se aquela ferida está diminuindo de tamanho ou se está aumentando, tá? De acordo com o tratamento que a gente está usando. Quantidade em ml, quando a gente fala em quantidade de ml, a gente está falando de quê? A gente está falando quando a gente faz uma mensuração de urina, tá? Da diurese, ou então de um dreno que está no tórax, né? Então, a gente tem que fazer essa mensuração. Então, é importante a gente colocar. Foi eliminado 50 ml de urina, foi eliminado não sei quantos. Então, tudo a gente tem que colocar. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Ou seja, também, do jeito que eu abreviei ali, é previsto na literatura? Não. Mas se eu colocar assim, por exemplo, ó. Assim tá certo, gente, se eu colocar isso aí? Quem sabe me dizer o que é isso? Gente, quem sabe me dizer? SVD significa sonda vesical de demora.
Isso a gente pode colocar? Pode. Por quê? Porque de acordo com a literatura da medicina, da enfermagem, são abreviações de termos técnicos, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, tá certo? Tá, porque aqui eu tô falando que são membros inferiores. Quando eu quiser falar, aqui eu tô falando dos dois membros inferiores, né? Que são as duas pernas. Ou então, dos dois braços. Agora, se eu quiser falar só de um, aí eu tenho que colocar membro superior direito ou membro superior esquerdo. Mas isso aqui tudo é permitido nas evoluções, tá? Agora, se eu quiser colocar assim, é, paciente, é, paciente mantendo acesso, aí eu posso colocar assim, ó. Mantendo acesso venoso periférico, AVP, posso colocar. Agora, o também, igual eu já tinha colocado, também mantendo acesso venoso periférico, por exemplo, em membro superior esquerdo, também em jugular esquerda. Aí eu não posso colocar assim, também em jugular esquerda, não. Mas aí eu posso colocar também em jugular esquerda, tá? O também, o TBM eu não posso usar, mas o AVP eu posso. Então a gente tem alguns termos, é porque exatamente, somente termos técnicos que são já previstos na literatura que a gente pode usar. Agora, aqueles termos que a gente abrevia por conta própria, né, no nosso dia a dia, na nossa escrita, a gente não pode colocar, tá bom? Então, as anotações da enfermagem então, vão compreender a admissão do paciente, alta médica e hospitalar, transferência do paciente, administração de medicamentos, início de plantão, óbito do paciente, curativo, cuidados com a pele, classificação de risco, dreno, hemodiálise e outras tantas possibilidades de coisas que o paciente faz. De modo geral, as anotações de enfermagem estão relacionadas aos cuidados prestados, sinais e sintomas do paciente, intercorrências e respostas do paciente, as ações que são realizadas, tá? Até aqui, tem alguma dúvida, gente? Tiago, vai lá olhar o vídeo que nós estamos falando de outro assunto. Não vou falar sobre choque agora não, nós estamos em outra aula, senão vai confundir a cabeça de todo mundo. Ótimo. Então, gente, presta atenção aqui agora. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho uma admissão. Olha, então 10 horas, admitida na unidade proveniente do PS, então aqui pronto-socorro, né? Então não tem problema colocar PS, deambulando e acompanhada pela mãe. Então, PA de 110 por 80 milímetros de Hg e temperatura de 38 graus, orientadas quanto às normas do setor. Maria Joana da Silva, Corém, tanto, tanto, tanto. Gente, o que eu falei com vocês. Aqui, ela falou de onde que veio, que a paciente estava sendo admitida, de onde estava vindo. O principal, gente, o horário, tá? Que ela estava fazendo. Só que nessas prescrições aqui, em todos os exemplos que eu trouxe, gente, eu não consegui com o horário, tá? Mas a gente tem que ter também, a gente tem que colocar a data, aliás. A gente tem que colocar sempre a data aqui junto com o horário, tá bom? Então a gente nunca pode esquecer da data junto com o horário. Claro que, por exemplo, você tem que colocar em todas, o ideal mas se você colocar no primeiro e no último, a data também tá certo, viu? Não tem problema não. Aqui já foi colocando já o Corém e tudo, mas se não quiser, pode só, o que eu falei com vocês, se quiser, pode só colocar o nome aqui e no final colocar o nome e colocar o carimbo, tá? Ou só colocar o número do Corém. Aí, olha lá, ó, vocês estão percebendo aí que colocou os dados vitais e aí não colocou assim, aqui colocou da forma correta que tem que escrever. A gente não pode colocar PA 11 por 8. Aí você não pode colocar assim, ó, por exemplo. Você não pode simplesmente só colocar assim.
Tá errado. Então, tem que colocar 110 por 80 milímetros de mercúrio, tá? Que é mmHg. Então, a gente tem que colocar a unidade também de tudo que a gente está colocando. Ah lá, temperatura, taxonomia, a mesma coisa. Colocou os graus Celsius. Então, a gente não pode esquecer. Ah lá, e 10,6. Realizado punção venosa no dorso da mão esquerda com gel com número 22, conforme prescrição de enfermagem, e instalados itens 1 e 2 da prescrição médica. Aqui, gente, nesses exemplos aqui, eles estão usando o termo de colocar o número dos itens que estão na prescrição. Mas a gente também tem a opção de colocar, por exemplo, instalados catéter nasal, de acordo com o que está lá. Por exemplo, digamos que o item 1 está falando lá que essa prescrição hoje em dia, a maioria das prescrições, elas vêm com os números, né? Por exemplo, número 1, catéter nasal, com oxigênio a 2 litros por minuto. Número 2, punção venosa. Número 3. Então, aqui, para ela economizar a escrita, ela só colocou instalados itens 1 e 2 da prescrição médica. Tá errado? Não, ela economizou. Mas ela poderia também ter escrito o que era? Poderia. E instalados, por exemplo, um catéter nasal, um three-way junto com gelco, tá? Aí às 11h30 foi mensurada, então, a temperatura novamente. Relata ter aceitado toda a dieta, né, que foi o almoço. Aí depois ela foi e colocou a assinatura dela de novo. 14 horas, instalado o item 3 da prescrição médica. Aí ela assinou novamente. 14h10, solicitou auxílio para ir ao banheiro, apresentou diurese com coloração concentrada. Aí depois ela assinou de novo. 14h30, apresentou uma temperatura de 38,2. Então, ó, quando ela foi admitida, ela estava um pouco febril. Aí, aqui fala assim, ó, foram instalados os itens 1 e 2 da prescrição. Provavelmente aqui deve ter tido uma medicação para febre. Aí, quando ela foi olhar de novo, 1 hora depois que ela tinha dado a medicação, a temperatura já tinha diminuído, né? Só que aí, umas 2 horas depois, ela já estava com a temperatura elevada de novo. Aí, o que ela fez? Ela foi lá, comunicou com a enfermeira. Aí, quando foi 15 minutos depois, ela foi lá e medicou esse paciente de novo, de acordo com o item 5 da prescrição médica, ou seja, deve ter dado alguma medicação para diminuir essa febre. Deu para entender como que é a admissão do paciente, mais ou menos? Você quer que eu explique de novo, Carla? Não, é muita coisa mesmo, mas Não, só que aí... vai pegando com o tempo. Porque, assim, na verdade, são muitos itens, né? Só que a gente consegue, tipo, fazendo um checklist mesmo, quando a gente vai anotando. Com o tempo, a gente vai pegando essas coisas, fica, tipo, no automático mesmo. Igual quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, dirigir, que a gente acha que não vai conseguir pisar no pedal, num pedal e virar o volante, fazer tudo ao mesmo tempo, e depois a gente consegue. Mas é a prática. É isso mesmo. Bom, gente, aqui eu tenho uma anotação de pré-operatório, tá? Do pré-operatório. Então, olha só, 7 horas da manhã, em jejum desde as 22 horas, realizada tricotomia em região perianal. O que é tricotomia, gente? Gente. Isso aí, Ariane. É a raspagem que a gente faz do pelo, né? Dependendo da cirurgia, hoje em dia, a gente quase não faz mais tricotomia, tá? Porque a gente diminui o risco de infecção. Quando a gente não faz a tricotomia, a gente diminui o risco de infecção. Encaminhada aí às 7h30, encaminhada ao banho de aspersão, ou seja, banho de chuveiro, retirada prótese dentária
e colocados as roupas do centro cirúrgico. Então, quando a gente leva um paciente para o bloco, a gente tem que tirar tudo. Se tem dentadura, se tem rote, a gente tem que tirar tudo. Por quê? Esse paciente, se ele precisar de intubação, essa prótese, então, pode cair e dificultar, fazendo com que esse paciente tenha um empalamento, tá? Então, a gente tem que tirar tudo que possa ser risco para esse paciente, porque se ele ficar inconsciente por algum motivo, ele perde a tonicidade, né, do músculo, então ele não vai ter mais controle. Então, a partir do momento que tiver controle, se essa prótese cair e vir para a garganta, né, aí a gente tem um problema sério com esse paciente. Lá, às 8h30 da manhã, eles fizeram lá, então, as avaliações, né, da temperatura, dos sinais vitais, da temperatura e da pressão. Administrado o item 3 da prescrição, foi feito alguma coisa que estava no item 3, estava na prescrição, provavelmente um tipo de medicação, encaminhada para o centro cirúrgico em maca. Aí aqui acabou, vocês entenderam? O pré-operatório foi isso. Eles prepararam ela, não foi? Fez a raspagem, levou ela para o banho, não teve intercorrência nenhuma. Depois eles avaliaram os dados vitais, fez uma medicação, alguma coisa que precisava e já encaminhou ela. Então é isso. Todos os cuidados que você fez com a paciente, você anotou até o momento que você encaminhou essa paciente. Você encaminhou assim, assim, assado. Por que é importante a gente colocar, antes da gente liberar o paciente do nosso setor, a gente anotar tudo que foi feito, principalmente sinais vitais? Porque o paciente ele pode desestabilizar no meio do caminho. Então, se a pressão dela agora tá 13/8 e a saturação, por exemplo, tá 98, por alguma fadiga, algum mal-estar no meio do caminho, ela pode chegar lá saturando 95, 94, a pressão pode ter aumentado, pode ter diminuído, esse paciente corre risco de chocar no meio do caminho por algum motivo que esteja, né, que a gente nem sabe o que está acontecendo, já por alguma patologia já de base. Então, quando a gente libera um paciente, a gente tem que liberar também essas anotações de como ele estava até o final do nosso cuidado. Quando ele chegar no outro setor, pode ter acabado de olhar a pressão, tudo aqui. Eu estou aqui no pronto-socorro, acabei de olhar e mandei. Quando chegou lá, na enfermaria, por exemplo, a primeira coisa que eles têm que fazer é avaliar todos os sinais de novo. Por quê? Porque a forma que esse paciente foi admitido tem que constar no seu prontuário, tá? Na sua evolução de enfermagem, e esse paciente a gente tem que manter ele o mais estável possível. Então, se ele desestabilizou no meio do caminho, a gente tem que estabilizar esse paciente o quanto antes. Tá bom? Aqui também eu trouxe anotação, então, no transoperatório da mesma paciente, tá? Que aí aqui a gente vê que 8h30 encaminharam ela para o centro cirúrgico, né? Aí, quando admitiu essa paciente lá no centro cirúrgico. Desculpa, peraí. Quando admitiu essa paciente lá no centro cirúrgico, ela foi admitida, foi encaminhada à sala operatória, ela referiu ser alérgica de pirona, aí ela comunicou com a enfermeira, que é uma doutora, ela é enfermeira e ela é doutora também. Como assim uma enfermeira que é doutora? Ela tem doutorado, tá, gente? Não é que ela é enfermeira e médica, não. 8h40, foi disponibilizado um kit para raquianestesia, para o médico anestesista, instalados eletrodos na região torácica, então tudo que está fazendo com o paciente, e aí foi avaliado de novo já, 10 minutos depois que ela deu entrada na unidade, os sinais vitais também, tá vendo? Essa paciente, então, depois, logo após, foi posicionada em decúbito dorsal na mesa cirúrgica e apoiados os MMI. O que é isso? Os membros inferiores nas perneiras. Abertos, aí às 8h50, abertos caixa de pequena cirurgia e bisturi disponibilizados ao cirurgião. 8h55, passado sonda vesical de demora, número 14, saída de urina amarela clara. Quem passou foi a enfermeira, a doutora Maria de Lourdes. 9h, início do ato cirúrgico, equipe médica composta pelos profissionais. Aí colocou todos os profissionais. Outro detalhe, gente, vocês estão percebendo aqui, para uma mesma paciente, não é só uma pessoa que está evoluindo? Primeiro ela estava em um setor, depois ela já estava em outro. Do outro setor, só aqui, já teve 2 pessoas que já
diferentes que já evoluíram essa paciente. Por quê? Porque tem coisas que vão ser funções do técnico, tem coisas que vão ser funções do enfermeiro. Então, o que o enfermeiro fez é você que vai evoluir? Não, é o enfermeiro que vai evoluir. O que o técnico fez, o enfermeiro vai evoluir? Não, o técnico que vai evoluir. Então, por isso que é importante a gente colocar a assinatura e o número, se possível, tá bom? Do Corém ou o carimbo. 9 horas, então, foi iniciado o ato cirúrgico. 9h20 teve o término do ato cirúrgico. Aí vocês pensam, nossa, durou 20 minutos? Que cirurgia que é essa? Só pelo histórico aqui, gente, aqui em momento nenhum não fala qual é o tipo de cirurgia, mas só pelo histórico a gente consegue ver que é uma inserção de um duplo J, que é um catéter que a gente coloca, que vai até lá no rim, quando a pessoa tem algum tipo de nefrolitise, que são aquelas pedras, aquelas pedrinhas, aqueles cálculos urinários, tá? Que impedem a gente que fazem a gente ter aquelas cólicas renais insuportáveis, tá? Que é um procedimento cirúrgico, mas que é muito, muito rápido. 9h30, aí depois disso, eles já avaliaram de novo sinais vitais, aí eles desinstalaram o monitor cardíaco, ela foi transferida da mesa da cirurgia para uma maca com auxílio de um auxiliar de enfermagem, aí colocou o nome dela e foi encaminhada para a recuperação anestésica. 9h35, ela foi recebida na recuperação anestésica, foi instalado então um monitor de multiparâmetros lá novamente, aí eles avaliaram os sinais vitais de novo, foi administrada então outra medicação, e aí quem fez foi a enfermeira de novo, foi a enfermeira de lá que admitiu o paciente. 10h30, eles comunicaram para a clínica cirúrgica sobre a alta da paciente. 10h40, a paciente foi transferida da clínica cirúrgica em maca pelo auxiliar de enfermagem. O Renato, viu, Renato? Foi você. Já no pós-operatório dessa paciente, ela foi transferida da maca para a cama e posicionada em decúbito lateral esquerdo e elevadas às grades do leito. Aí, nesse caso, já é a forma que a paciente quiser ficar, que a gente vai só auxiliar ela para ela ficar numa posição melhor. E aí também, da mesma forma, foi avaliado sinais vitais. Elevou as grades do leito para quê, gente? Para evitar um risco de queda desse paciente, tá? E aí, assinatura do técnico de enfermagem. 12h, aceitou a dieta oferecida, ele assinou também, 12h15. Realizou a higienização oral com creme dental, né? 12h, 1h, ela refere algia na região cirúrgica, ou seja, ela está com dor na incisão, né? Na parte onde teve, na parte abdominal, não teve incisão cirúrgica em si. Informada, então, a enfermeira, que requisita medicar com o medicamento que está lá já prescrito. 14h30, foi observada infiltração ao redor do acesso venoso, então, quando teve aquela infiltração, ele desligou a infusão e comunicou para a enfermeira, tá infiltrando, tá ficando inchado. Quando foi 5 minutos depois, avaliou o dorso da mão do paciente, onde estava instalado o catéter, aí observou os sinais de filtração da medicação na região do catéter, né, viu que estava inchado, né, estava com sinais de infiltração, que estava apresentando hiperemia, ou seja, estava como se estivesse com febre só naquela parte, tá? Como se estivesse quentinho. De aproximadamente 3 centímetros de diâmetro, ou seja, estava hiperemiado, além de estar inchado, também estava quente. Por volta, aí fez aquele ovinho, quando faz aquele ovinho. E o edema, né, hiperemia e o edema. Aí, então, ele retirou o catéter e foi prescrita, então, uma nova punção do catéter venoso periférico, e ele realizou, né, os cuidados para retirar ali aquele catéter e retirar aquela infiltração. Depois ele foi lá e fez uma outra punção. Depois ele foi e fez o restante que estava pedindo na prescrição médica. E como sempre, ele foi anotando foi anotando tudo que ele estava fazendo, foi assinando o nome e colocando o número do Corém. Gente, é muita coisa, não é?
Não, esse histórico vai acompanhar o paciente no tempo que ele tiver lá na de internação. Então, por exemplo, ele deu entrada hoje, dia 7, e ele vai sair e vai ficar internado por uns 10 dias. Todos os dias vai ter que ter isso no prontuário dele. Todos os. Então, tudo que você fizer durante todos os dias tem que estar nessa prescrição do paciente. Tem que colocar a hora certa de tudo que está fazendo com o paciente. Às vezes, por exemplo, você não está só com um paciente, geralmente está com mais de um. Aí você foi lá, fez, avaliou os sinais vitais de 3 pacientes de uma vez. Então, você vai anotar naquela hora, às vezes não vai dar, mas aí você tem que ir anotando um papelzinho para depois você passar para o seu prontuário, entendeu? Gente, mais alguma dúvida? Ok. Gente, hoje eu quero então, eu não vou passar exercício para vocês, nós vamos passar na semana que vem, tá? Que vocês já fizeram um exercício hoje, então não vou passar outro para vocês hoje. A nossa aula de hoje está encerrada, tá? Porque na semana que vem nós vamos continuar falando sobre as anotações de enfermagem e aí nós vamos fazer exercícios juntos, tá? Para a gente entender isso, porque para tudo a gente precisa das anotações de enfermagem, tá? Então, o mais importante é que vocês não fiquem com dúvida. Se essa aula hoje tiver sido difícil, não tiver entendido nada, pode mandar para a Flávia, para ela me mandar, viu, Flávia? Pode mandar para você. Que é ela que me ajuda mesmo, tá, gente? Pode também mandar para mim, pode mandar por e-mail, tá bom? Não fique na dúvida. Se tiver mais alguma dúvida em relação aos choques também, pode me mandar, tá? Ô, Thiago, eu vou te responder sobre o choque hipovolêmico que você tinha me perguntado. Espera só um pouquinho. Eu quero só saber se não tem mais nenhuma pergunta hoje sobre as anotações de enfermagem. Claro que ainda ficou tudo muito vago, né, gente? Porque é muita informação de uma vez. Mas na semana que vem vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo exercício junto. Não tem mais alguma dúvida? Bom, gente, espero então que tenha ficado mais claro para vocês também a questão dos choques, tá? Qualquer dúvida em relação aos choques também vocês podem perguntar. Ô, Thiago, em relação ao choque hipovolêmico, ele é o choque quando tem a perda excessiva, por nada, Carla, a perda excessiva de sangue e de líquidos. Então, pode acontecer por uma grande hemorragia, tá? Pode sair sim, gente. Quem já não tem mais nenhuma dúvida, pode sair. Pode ocorrer, então, por uma grande hemorragia, por algum tipo de acidente, alguma coisa, ou então por uma diarreia, por um volume em excesso de vômitos, tá? Então vai ser por perda de líquidos ou perdas de sangue, tá? Que essa pessoa pode evoluir a ter um choque hipovolêmico. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Desculpa aí as falhas, tá? Todas as vezes que eu tive que parar. Eu que agradeço todo mundo. Fiquem com Deus. Tiago, mais alguma dúvida? Eu que agradeço, gente. Então tá, Thiago, não esquece, dá uma olhada, mais uma olhada lá no vídeo que eu publiquei. Tá lá no meu canal já, no YouTube, Cateline Noronha, mas também eu vou colocar lá no AVA para vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. Ok, professora. Professora, Oi. eu queria saber a respeito que eu vi técnicas 1, né? Eu gostaria de saber se o professor de técnicas ainda está aí. Ah, e você tem que olhar com a escola, porque eu não sei nem quem que dá aula para você. Ah, entendi. Porque professor também, nossa, professor, essa escola aí é muito bacana. Pois é. Esse dia eu falei que professor também, nossa, que professor é muito bom, viu? Pois é porque ele não tem, eu não sei nem quem que dá aula para vocês, Thiago, para falar. Entendi.